Todos com a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Deus, soberano, o Deus de toda graça, a qual tem o objetivo de nos levar ao conhecimento da sua verdade, da sua palavra, para que possamos um dia estar na sua presença para a eternidade. Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, vou trazer algo para você para edificar a sua fé, para que você possa ter o desejo mais e mais de conhecer a Deus e colocar Ele como as primícias, ou a primícia da sua vida. Tudo que você venha desejar, pensar, desejar e agir, que você venha ter a direção de Deus, que através de Jesus nos trouxe toda a verdade e o seu amor incomparável, incompreensível, que foi Ele quem veio sentir as nossas misérias, as nossas dores e nos livrar de toda a maldição, que a lei trouxe sobre a raça humana. Que a lei, ela veio para a condenação, ela veio para um jugo a qual nenhum homem pôde cumprir, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu a lei e, cravando ela na cruz do Calvário, nos deu o acesso livre para que possamos conhecer o Pai, ter o Pai e andar com o Pai querido, o nosso Deus, Senhor Altíssimo, Soberano, o Deus vivo, que nos capacita para toda boa obra, para que possamos a cada dia, através do nome de Jesus, edificar as vidas e as almas e pregar a salvação, tirando assim as pessoas da condenação da lei e tirando assim as pessoas da mão dos anjos, a qual os anjos também têm suas obras para endurecer os homens pelo engano do pecado. Então, só para você ter uma base, uma ideia de como antes de eu conhecer a Cristo, como eu vivia, como eu estava na minha vida degradante, na minha vida, a qual por muitos e muitos anos eu lutei para não ser um crente ou para não ser um cristão. Então, para que vocês possam ter ideia, conheci a Cristo na década de 93 e daí por diante eu, com todo o meu desejo, pretendia a conhecer mais e mais ao Senhor Jesus. Mas não digo por ignorância, ou não falo que não me serviu de tudo aquilo que eu aprendi, entrei nas chamadas igrejas, que não me serviu diário, me serviu muitas vezes para nos tornar uma pessoa melhor, através da pessoa de Jesus, conhecendo Ele, entregando a sua vida, ouvindo o seu chamado, porque esse é o desejo de quem verdadeiramente quer sair deste mundo, renunciar a este mundo, renunciar à glória deste mundo, os prazeres, os deleites, os desejos, as vontades deste mundo, para fazer a vontade de Deus. Nós vamos ter que aprender, em primeiro lugar, temos que lutar contra a nossa natureza terrena, carnal, animal e diabólica, que é a primeira imagem do homem Adão. A imagem de Adão, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, quem quiser estar lendo,
Você pode estar lendo lá que a imagem de Adão, a qual trazemos, é uma imagem a qual muitas vezes se aparta de Deus. E Adão, desde o início, quando Deus o tirou e o colocou no jardim do Éden para transformar ele, mudar ele, colocar o caráter de Deus, as bondades de Deus dentro dele, Adão, de alguma forma, ele vacilou, ele errou. E todos nós que viemos com essa semelhança também padecemos por causa da semelhança terrena de Adão. Então vem um segundo Adão, que é Cristo, que segundo Deus é gerado em verdadeira justiça e santidade, e vem nos mostrar todo o caráter do Pai para que possamos nos tornar espiritual, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Então, meu querido, eu fiquei 14 anos dentro do ministério, a qual tive muito desejo, muita vontade, cumpri com os desígnios deste ministério, amava muito a obra, tinha muito desejo de estudar a palavra, mas não obtive o conhecimento devido, como a palavra nos fala, a qual eu tive que aprender através de um mestre que eu tive, de um profeta que eu tive, de um pastor que eu tive, de um evangelista. E como me ensinou a palavra, e eu tive mais desejo, mais e mais de conhecer ela, depois que eu comecei a entender pelo Espírito Santo que a palavra é espiritual, que o reino que vivemos, o mundo que vivemos, apesar de ser um mundo terreno, mas a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Então tenho muita gratidão por aquele pastor que na década de 2001, de 2001 até 2005, fiquei na comunidade sendo discipulado e aprendendo verdadeiramente o desígnio da palavra, o entendimento da palavra, porque só estudar ou só ler a palavra sem estudar o seu significado, ela não vai te dar o sentido de conhecermos e andarmos verdadeiramente com o entendimento do Deus vivo, para que possamos selar o seu conhecimento e ter discernimento e a ciência de Deus instruída dentro dos nossos corações. Então, uma coisa que eu aprendi muito, que Jesus, quando ele vai na sua ascensão, ele nos falou que ia enviar o Consolador, o seu Espírito Santo, a qual ia nos dar a capacidade de estudarmos a palavra e buscarmos o seu significado e entendermos ela espiritualmente, que é isso que infelizmente hoje em dia não se ensina mais dentro das chamadas igrejas. Porque se ensinasse, todos estariam na mesma defesa da fé, porque a palavra fala que nós temos que defender a fé, temos que defender o Evangelho, temos que defender os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Como eu falei no vídeo anterior, eu creio em toda a Bíblia, mas com o entendimento de Deus, porque é Ele que nos faz compreender, é Ele quem vai fazer nos entender onde Ele falou por medida aos profetas através do Espírito de Cristo. Então o seu Espírito, o Espírito de Cristo era dado por medida aos profetas, sempre profetizando acerca do Messias, sempre profetizando acerca de Jesus Cristo que viria, Deus conosco,
e nos daria toda a instrução a qual o Pai depositou, colocou em Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, quando era indagado, quando ele era quando contradiziam ele sempre tinha resposta dentro da palavra. E nós sabemos que um dos maiores povos, ou das maiores nações que se levantou contra o próprio Jesus, foi os judeus, porque a palavra fala que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim nós só podemos se tornar filhos de Deus quando deixamos o selo do Espírito Santo, que não é o selo de falar em línguas. O selo do Espírito Santo é o selo da palavra, é o selo do conhecimento, para que você possa entender. Então, o João, no seu evangelho, ele nos fala assim, em João 7, no seu verso 17. Depois, se você quiser estar estudando tudo, fica a seu critério aí. Mas ele nos fala assim, João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Jesus, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então a palavra nos fala sempre que se a gente quiser fazer a vontade, ou se a gente quiser conhecer a Deus, nós temos que seguir a mesma doutrina. A mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A doutrina Mateus, Marcos, Lucas e João, a qual tem muitos que já estão tirando fora, já estão sendo arrancados dos seus ensinos. Então, meu querido, nunca fuja dos ensinamentos de Jesus Cristo que ele nos deu através do seu Espírito Santo, a qual Deus depositou tudo na mão dele, porque a palavra nos fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, não é para qualquer pessoa, é para aqueles que têm desejo, vontade, prazer, que têm alegria de estudar, que têm regozijo na alma. Como eu falo, eu tenho regozijo quando eu sento na minha mesa e começo a estudar as Escrituras para edificação da minha mente, corpo, alma e espírito, e para edificação daqueles que vão estar ouvindo e que possam absorver com entendimento através da palavra. Por isso que eu falo, confira tudo o que eu falo para vocês. E no versículo 28, nos fala assim também: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então Jesus Cristo estava tendo, como eu posso falar, uma conversa com os judeus, para não falar um debate. Estava tendo uma conversa com os judeus e eles queriam sempre contradizer tudo aquilo que Jesus estava falando. Assim são muitas pessoas que querem contradizer, porque se acham que já são mestres, já se acham que são pastores, se acham que são presbíteros, se acham que são pregadores da palavra, mas muitas vezes não param para ouvir e entender o que as Escrituras nos falam. Então, meu querido, Jesus Cristo fala assim para os judeus: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu vou, de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas, 29, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou.
Veja bem, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito, do que este tem feito. Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Veja bem, Jesus Cristo estava explicando, mas tinha alguma coisa que estava travando o entendimento deles, porque eles ainda estavam esperando o Cristo. Veja bem, no 32, os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus, a multidão e os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prenderam. Veja bem, que não era qualquer pessoa que eles estavam querendo mandar para prender Jesus. Por quê? Jesus Cristo falou: a minha palavra não entra em vós. Se vós conhecesse a mim, conhecerias também o Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa questão de conhecer a Jesus é todos os dias da sua vida, é para sempre. Quando você vem para Jesus, é para permanecer. E a cada dia nós temos que o conhecer, porque nós vamos progredindo espiritualmente, renunciando às concupiscências carnais, renunciando o mundo, renunciando à glória deste mundo, renunciando à nossa velha vida, o nosso velho homem, a nossa velha criatura, a nossa velha imagem adâmica, e construindo no nosso ser o nosso novo homem, que segundo Deus, segundo Cristo, segundo o seu Espírito Santo, é gerado em verdadeira justiça e santidade. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. No 33. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram-lhe, pois, os judeus. Eles entendiam tudo carnalmente. Eles não estavam entendendo o propósito do Pai. Que eles falavam que tanto conheciam Deus, porque o Deus que eles queriam, o Deus da guerra, o Deus da ira, o Deus da vingança, o Deus do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, o Deus da lei, que não tinha misericórdia. Então, eu vejo uma diferença, que o meu Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é o Deus do olho por olho, nem dente por dente. Ele é o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus do amor, o Deus que acolhe, o Deus que não lança ninguém fora da sua presença. Muitas vezes as pessoas se lançam fora da presença para fazer e satisfazer a sua alma, satisfazer a sua carne, satisfazer a sua mente, satisfazer as consciências mundanas, todos os dias combate contra a nossa alma. Você está entendendo, meu querido? Com quem é a luta que nós temos que lutar no dia a dia é com o nosso próprio ser, com o nosso próprio homem, com a nossa própria velha criatura. E também saber quem está nos ensinando, se está dentro da palavra, se está como convém e como está dito. Aquilo que Deus deixou através de Jesus, Jesus deixou através do seu Espírito Santo. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram-lhe, pois, os judeus, uns para os outros: para onde irá este? Que não o acharemos? Veja bem, eles não estavam entendendo nada, porque tinha ira dentro deles ainda, tinha vingança dentro deles ainda, tinha perseguição dentro deles ainda. Eles não estavam entendendo nada, porque as palavras de Jesus Cristo é espírito e vida. E como Paulo fala lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, fala que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém ele vai ser discernido.
porque as palavras de Jesus Cristo é espírito e vida. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você não tiver o desejo de conhecer espiritualmente a palavra, só olhar e não ter a revelação do Espírito Santo, então você nunca vai poder conhecer o Deus verdadeiro. E muitos estão achando que estão adorando a Deus, mas sem entendimento. Porque a palavra fala que Jesus nos veio nos dar entendimento, conhecimento, discernimento, entendimento, para conhecermos e adorarmos o que é verdadeiro. Somente através de Jesus é que temos acesso ao Pai para o adorarmos. Disseram, pois, no versículo 35, disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá esse que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e os ensinará os gregos? E ensinará os gregos? Você está entendendo o que a palavra fala? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Não tem nada de hebraico no Novo Testamento. Ele foi escrito no grego. Era a língua daquela época, era a língua universal daquela época. Como hoje nós temos o inglês, que é a língua universal hoje. Então, vivendo a palavra, Jesus Cristo começa a ensinar esses homens. E eles não enxergam por quê? Porque a palavra fala que o Deus desse século cegou e está cegando o entendimento dos incrédulos, para que lhe resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, a qual é a imagem de Deus, através de Cristo, a qual a imagem de Cristo que representa a Deus. Versículo 36 de João 7. Que palavra é esta que disse? Olha bem, que palavra é essa que disse? Buscar-me-ei e não me acharei, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Que palavra é esta? Então, muitas vezes, meu querido, as palavras que eu vos falo, ou as palavras que está sendo pregada através do Espírito Santo, possa se tornar incompreensível, mas quando você tem um desejo, você tem a vontade, o prazer de aprender, então você vai compreender, entender e agradar a Deus na sua vida. Então, meu querido, Jesus Cristo, ele é bem claro nas suas colocações, para que possa mostrar para um povo e para libertar as pessoas através do seu Espírito Santo. O versículo 37 nos fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, você tem sede? Você tem sede, meu querido? Então venha e beba da água viva. Venha e beba de Jesus, porque Ele é a água, a fonte inesgotável. A sua palavra se renova de dia a dia. A sua palavra, ela é uma fonte que nunca vai parar de cessar para aqueles que têm desejo de conhecer, viver e andar conforme a sua doutrina, Mateus, Marcos, Lucas e João, a nova aliança, o novo testamento, o novo e vivo caminho, que é esse que vai me conduzir, te conduzir ao Pai Celestial, ao Pai da Glória. Então, meu querido, Jesus fala assim, no versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, veja aquele clamor dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E beba da fonte. Se enche da fonte, transborde da fonte que é Cristo, para que você possa refletir a sua imagem.
como um espelho, olhando e refletindo a imagem de Cristo, a imagem do Senhor Jesus. Nós temos um Deus, meu querido, que quer que todos os homens se salvem, que nenhum se percam, mas para não se perder, quer que todos venham se arrepender e venham ao conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a verdade, você anda com a verdade, você vive a verdade, você dorme a verdade, você expressa a verdade de Cristo, você estabelece a verdade de Cristo e dissipa a mentira, o engano. Então, só depende de você, só depende de mim querer mais e mais de Deus. Então, para que você possa entender a verdade de Cristo, é que você possa compreender a cada dia. E ele nos fala mais assim no seu versículo 38 de João 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Que ventre é esse, meu querido? Que ventre é esse? Você sabe que ventre é esse? É o ventre espiritual. É o ventre de entendimento. Vai correr rios de água viva, para que possa dissipar a água morta que está dentro das pessoas, para que possa tirar aquela velha água do costume, das manias, dos desejos, das vontades. Então, rio de água viva fluirão do seu ventre. Então, Jesus está chamando você e eu para beber, para entender, compreender, ser selado através do Espírito Santo. E ele nos diz mais assim no seu versículo 39, isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então o Espírito Santo não tinha havido, o Espírito Santo não tinha sido dado ainda para ninguém. E disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus Cristo não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo só veio quando Jesus Cristo foi glorificado na sua ascensão. Então ele nos deixou o seu Espírito Santo. E só para confirmação, em João 16, no seu versículo 13, fala assim: mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo ainda vem nos ensinar, introduzir nós a verdade, porque ele não vai falar fora da verdade de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai introduzir a verdade em nós e vai nos anunciar o que há de vir ainda. Vai nos ensinar e anunciar o que há de vir ainda futuramente. Só por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque ele é a fonte, ele é o processo de Deus, ele é o destino. Só por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a graça de Deus e o amor do soberano e eterno Jesus Cristo, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo, do Deus vivo, esteja sobre você e sobre toda a sua família e aqueles que vão estar ouvindo este vídeo, e sobre a minha família toda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém.